Fala pessoal, o Sport Buzz está aqui com Kay Alves, fenômeno do vôlei e das redes sociais. Tudo bem, Kay? Como é que você tá? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui retornando, nas entrevistas. É isso aí, vamos lá. Vamos começar perguntando como tem sido a sua passagem pelo vôlei nos Estados Unidos, depois da cirurgia. Foi maravilhosa, assim, foi um desafio. Eu não imaginava que eu ia estar, assim, tão bem mentalmente, porque corpo a gente tem que preparar, né, o físico. Eu já fui na cabeça que eu tinha que preparar o meu físico, que eu tinha que treinar mais que todas as meninas. Eu estava vindo de uma lesão de 2 anos parada. Mas, assim, o mental, eu achei que eu fui muito bem, achei que eu fui muito tranquila. Eu estava ali com as melhores do mundo, então eu tinha que preparar isso, de que eu estava com as melhores, que talvez não alcançaria o nível delas, assim, de uma noite pro dia. Então, eu acho que o meu mental foi muito tranquilo, assim. E a parte do corpo foi físico, teve que treinar muito. Eu fiz muita fisioterapia, passei por muitos testes de joelho, enfim. E eu fui ter realmente um resultado ótimo agora no final da temporada, que são de novembro a abril, né? Então eu tava fazendo esses testes diários pro joelho, da minha lesão que eu tive no LCA, todo mês. E sempre tava assim, melhorando, só que tava muito abaixo. Eu cheguei lá, tava com 20% de melhora. E tem que estar 100% pra jogar. Eu cheguei lá com as meninas voando, eu com 20% no joelho, aí eu tinha que ter a cabeça no lugar, falando, vai dar certo. E realmente vai acontecer só no final da temporada, que foi dar 100% no meu joelho. Teoricamente, pra próxima temporada que eu vou estar bem, assim, pra jogar mesmo. E como é que você conseguiu sustentar esse mental durante esse período? Porque certamente deve ter sido muito difícil. Eu acho que é porque o atleta já tem um mental mais forte, assim, do que qualquer outra pessoa, eu costumo dizer, né? Porque eu sempre comparo com amigos meus, com pessoas da minha idade. Eu comecei a jogar com 14 anos, que eu saí da minha casa. Então, a minha cabeça já foi preparada lá atrás pra isso. Eu sabia que ia ter lesões, eu sabia que ia ter momentos difíceis. E eu acho que o fato de eu já estar lá era o que me deixava tranquila. Então eu falava, se eu já tô aqui, eu já consegui alguma coisa. Então a minha cabeça ficava tranquila pelo fato de eu já estar ali com as meninas. Eu acho que se eu tivesse que passar por uma seleção e teste tudo de novo e ver se eu ia conseguir chegar lá, eu acho que eu não teria uma cabeça boa para voltar a jogar mais não. Então eu acho que como eu já estava ali, já tinha um contrato fechado, foi o que me deixou tranquila, assim, estável, mais para poder recuperar mais rápido. E levando em conta tudo o que aconteceu, como é que você avalia a temporada que acabou? Eu avalio, assim, que foi... Eu não posso dizer que foi meu 100% jogando, porque eu não fui titular, não consegui jogar. Teve treinos que eu não conseguia treinar o tanto que as meninas treinavam, eu tinha que sair. Então, eu não consigo dizer que foi meu 100%. Foi muito altos e baixos da minha parte de físico ali, né? Mas eu me entreguei demais. Eu acho que eu me entreguei em aprender o inglês, aprender a cultura nova, aprender que o mundo não é só aqui, né? A gente viu uma bolha aqui pequenininha, que é só jogar aqui no Brasil, e eu achava que era só isso. E existe milhares de jogadoras lá fora que são muito boas. Eu aprendi demais com todo mundo, então eu acho que foi uma temporada de experiência, podemos dizer assim. Aproveitando esse gancho, quais você diria que são as vantagens e as desvantagens de ter feito essa mudança pro vôlei norte-americano? Eu acho que só tem vantagem, na verdade, assim. Eu me surpreendi demais, porque lá eles colocam os atletas em primeiro lugar. E é o que eu acho que tinha que ser aqui no Brasil, e infelizmente não é. Porque a gente tem uma rotina tão puxada, a gente se dedica, a gente abre mão de tanta coisa desde novo, que tinha que ser mais valorizado aqui. Então eu senti essa diferença muito grande lá. Lá eu não tive preocupação com nada. Eu cheguei lá, eu já tinha carro, eu já tinha casa, eu já tinha meu salário caindo todo dia certinho, não tinha atraso, e já joguei aqui em times que tinham atraso, comida à vontade. Então, assim, os hotéis, é tudo uma experiência muito bizarra. É um negócio muito grande que talvez aqui é só pro futebol. Então eu senti muita diferença da estrutura, assim, por trás dos bastidores, que só a gente que é atleta sabe, né, e vive. E, sei lá, acho que a desvantagem era mesmo ficar longe de casa, longe da família, que é algo muito difícil pra mim. Tem atletas que conseguem, tinha atletas lá que... eu vejo meu namorado daqui 5 meses. E eu ficava, gente, como assim? Eu vou ver minha família só quando acabar. Então, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa muito próxima de todo mundo. E foi a parte que mais pegou ali comigo. E como é que você tem lidado com isso, com essa distância? Como eu te disse, eu saí de casa com 14 anos. Então, lá atrás, hoje eu tenho 25. Há 10 anos atrás, praticamente, eu já tinha saído de casa, eu já vivia esse negócio de ficar longe da família. E lá atrás era muito mais difícil, porque eu era uma criança, né? Então hoje, por ser já uma adulta, eu já conseguia... Calma, a gente tem que sentar, colocar a cabeça no lugar, vai dar certo. E óbvio, hoje eu consigo com mais condições levar minha família para os Estados Unidos. Então eles ficaram lá comigo 2 meses, foi o suficiente assim para eu aguentar e conseguir amenizar um pouco essa saudade deles. Você escreveu em um post no Insta que no lugar certo você brilha diferente. O que especificamente
faz você ter essa sensação hoje? Porque eu me senti abraçada lá. Aqui é muito difícil quando um atleta de alto rendimento profissional se lesiona, ser contratado para um time que seja grande, digamos assim. Geralmente, quando um atleta se lesiona, ele vai para um time menor, ele às vezes não consegue voltar, não tem uma estrutura. E lá eles me abraçaram de uma forma assim que eu não sei te explicar, que não aconteceu aqui no Brasil. Então eu senti que eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu tive momentos ali que a outra líbero que joga, ela se lesionou também. E foi a hora que eu fui de titular, foi 2 jogos. Foi os 2 jogos assim que eu senti que eu estava no lugar certo, porque eu falei, cara, me abraçaram, acreditaram em mim. Mesmo não estando 100%, eu joguei. Eu acho que eu tava com, sei lá, 50% no joelho ainda. E deu tudo certo. Foi a melhor pontuação que eu tive na minha história de carreira, assim. Eu tive 90% de aproveitamento de defesa. Isso eu nunca fiz na minha vida. Eu tive 60% de passe positivo. E pra quem entende de voleibol que tá assistindo agora, vai saber o que eu tô falando. Isso é quase impossível pra quem tá voltando de uma lesão. Então, se eu conseguir fazer esses números lá, é porque realmente eu estava na minha casa, eu estava me sentindo em casa, eu estava com profissionais muito bons. Eu não tenho o que falar de todo mundo lá, a comissão. As meninas acreditavam e me ajudaram muito lá. Então a gente não deve ver você aqui de novo tão cedo, é isso? Eu acho que, assim, definitivamente não, mas talvez para jogar emprestada pode acontecer ainda esse ano. Vamos aproveitar que, assim, a gente tá falando de Brasil. Você esteve aqui, né? No Ibirapuera, torcer pela sua irmã, no Sesboro foi vice. Como é que foi isso? Como é que foi esse contato com ela? A questão do vice? Conta pra gente. Cara, foi uma energia tão foda a hora que eu cheguei, porque quando eu cheguei, assim, o Brasil é diferente. Ele tem uma emoção, um calor diferente do que lá. Isso é uma grande diferença do Brasil para os Estados Unidos. A torcida é muito mais quente aqui, né? E o Ibirapuera tava lotado, mais de 10 mil pessoas, todo mundo me reconhecendo. Eu cheguei e falei, caraca, eu realmente tô fazendo o meu nome no voleibol, porque eu queria ser conhecida sempre como atleta de voleibol, não como ex-BBB, ou uma influenciadora, ou modelo, ou isso, ou aquilo, ou ex de alguém, ou namorada de alguém. Eu sempre quis ser como atleta de voleibol. E a hora que eu cheguei no Ibirapuera, que eu vi aquela multidão vindo falar comigo, tirar foto comigo, perguntando como é que tava nos Estados Unidos, eu falei, realmente, as coisas estão acontecendo, o meu trabalho tá funcionando. E ver o voleibol brasileiro sempre vai ser, para mim, um orgulho, né? Porque eu comecei aqui e é da onde eu sou. Tenho muito orgulho, já servir a seleção brasileira, tenho muito orgulho de ser daqui. Hoje eu me vejo jogando mais lá fora. Só que a sensação de ver a minha irmã jogando ali no Ibirapuera, a final de uma Superliga, a primeira Superliga dela, ver o tanto que ela lutou para estar ali, e que a gente sabe que é muito difícil no Brasil, você tá num time grande, ela tá num time grande que é o SESI. Foi muito especial, sabe? Eu chorei a hora que eu vi ela entrando, chorei igual uma criança. Eu falei, cara, ela conseguiu. E é muito emocionante, porque só a gente mesmo sabe o que a gente passou para chegar ali num time elite mesmo, sabe? E tanto eu lá fora e ela aqui no Brasil. Assim, além dela, obviamente, quais são as suas jogadoras favoritas hoje na liga e por quê? No Brasil, a minha jogadora favorita sempre vai ser a Camila Bright, que é a minha ídola. Tipo assim, é quem eu comecei a jogar, foi por causa dela. E que depois de 10 anos joguei no time com ela. Então sempre vai ser ela, porque eu aprendi muita coisa. Treinei 2 anos ali no Osasco, que era meu sonho jogar. Aprendi muito com ela fora e dentro de quadra. E a minha irmã, a Kate, também, ela chegou, sabe? Ela passou por muita dificuldade, jogou nos times com mais baixa estrutura financeira que teve na vida. Ela teve lá. Ela passou muita necessidade e ela não desistiu nem um minuto, sabe? Então, ver ela lá hoje ganhando uma medalha daquela que nem eu tenho, que pra mim sempre foi mais fácil no esporte, porque eu sempre, eu sempre tive uma personalidade mais forte que a dela, então eu sempre era chamada, eu sempre conseguia, e ela sempre foi ficando um pouco mais pra trás. Mas hoje ver ela lá, recebendo uma medalha que nem eu tenho, eu falei, cara, você conseguiu, uma emoção. Então pra mim hoje ela é a minha ídola, em primeiro lugar, assim, no voleibol. Uhum. Voltando um pouquinho para sua carreira, agora que com o seu retorno ao vôlei, você já pode cravar de qual que você gosta mais? Se é da influencer ou se é da atleta? Ai, pra mim o atleta sempre vai ser primeiro lugar, gente. Eu sempre comecei com o voleibol e o influencer veio depois, né? Eu sempre tentei conciliar os dois e sempre deu certo. Então, não tem muito o que comparar. Acho que o atleta sempre vai ser em primeiro lugar. Eu acho que é esse que é o meu forte, esse que é o meu diferencial, é ser atleta de vôlei. E é o que eu amo fazer, né? Eu fiquei 2 anos parada, tentando televisão, tentando isso, tentando aquilo. Fiz curso de atriz, eu fiz um monte de coisa e não me via ali naquele lugar, sabe? Não me via feliz. Tava, sei lá, parecia que eu tava num lugar esquisito, não era meu, sabe? Não é o meu dom.
Eu costumo dizer que eu tenho um dom de jogar, foi o que Deus me deu para fazer na minha vida. Então eu voltei a fazer e eu tô muito feliz lá fora, não me vejo fazendo outra coisa mais. Entendi. E eu queria saber como é que tá o coração, né? Ainda mais, você tinha mencionado a questão da distância, embora esteja mais madura do que quando você era mais novinha. Como é que é algo difícil para a maioria das pessoas? Então, falar um pouquinho da sua relação com o Bruno. Como é que tem sido essa dinâmica enquanto você tá lá nos Estados Unidos? Eu era uma pessoa que sempre falou que não ia namorar à distância na minha vida inteira. Aí, ó, veio direto em mim isso aí. Eu achei que ia ser muito difícil, mas desde o começo falei pra ele, olha, novembro eu tô indo embora. Isso em abril, né? Novembro eu tô indo embora. A gente já foi preparando o nosso mental lá atrás. E assim, eu senti uma confiança muito forte nele de pode ir que eu vou estar aqui te esperando. Então, eu acho que eu não iria namorando à distância se eu não tivesse essa confiança no meu parceiro, assim, tão grande igual eu tenho com ele. E esse apoio que vem dele, sabe? Ele em nenhum minuto falou, ai, para com isso, não é pra você. Coisas que eu já ouvi de pessoas antigas que eu me relacionei. E que, assim, não faz sentido na minha cabeça você desistir de um sonho por causa de alguém, sabe? Então, acho que se você tiver que passar por saudade, à distância, e tiver que ser essa pessoa, vai dar certo. E foi o que aconteceu entre eu e ele. A gente tá 1 ano junto e 6 meses foi a distância. Então, eu falo pra ele, a gente se conhece 6 meses praticamente, né? 6 meses foi longe. Se eu te falar que todos os dias, sem tirar um dia, todos os dias a gente se falou por telefone, a gente dormia junto pelo FaceTime, a gente criava coisas na nossa cabeça, tipo, vamos fazer um date hoje à noite, você pede pizza, eu também vou pedir, pra ser igual. A gente criava essas coisas que, na minha cabeça, funcionou, fez a gente estar próximo, fez a gente acreditar mais. E eu acho que é isso, se você passar por um relacionamento à distância, nada mais vai abalar vocês dois, vocês estão preparados pra tudo. E eu e ele tá muito firme nisso, vem um propósito muito grande na nossa vida, um noivado, um casamento, ter família, e é o que a gente vai fazer. Isso aí. E olhando pra frente, agora, quais as metas pra próxima temporada, tanto em quadra quanto fora dela? As metas para as próximas temporadas, com certeza, é continuar crescendo, melhorando o joelho, porque a gente sabe que ainda é uma luta árdua, né? Vai demorar ainda para estar 100% mesmo. A gente vê os médicos falando tá 100%, mas a gente sente que ainda não tá. A gente sente aquela insegurança ainda de cair numa bola, de correr, e que é normal. Então eu acho que a meta é continuar treinando agora até chegar no auge, que eu sei qual que foi quando eu tava jogando na seleção, que foi quando eu tava jogando pelo Osasco. E aí sim, conquistar títulos, conquistar experiência. Eu tenho vontade de jogar na Europa ainda. Eu não acho que dos Estados Unidos eu ainda volto pra cá. Tenho muita vontade de rodar o mundo, conhecer, ter essa bagagem, porque depois que você vai pra lá e volta, a sua imagem é outra aqui no Brasil. Foi isso que eu senti muito, sabe? Você vai lá pra fora, você joga com as melhores do mundo. Quando você volta aqui, parece que todo mundo te respeita muito mais. Então eu quero esse respeito, eu quero ser admirada como jogadora, eu quero estar levando essa inspiração para quem me segue, né? Hoje são 18 milhões de pessoas, é muita gente. E que todo mundo hoje quer ver o meu lado do voleibol. Ninguém mais fala de influencer, ninguém mais fala de ex-BBB. Ninguém mais quer ver esse lado. Todo mundo tá encantado com o lado do vôlei. Que é uma rotina, que é não desistir. E é o que eu passo para todo mundo lá, né? Porque querendo ou não, por mais que a galera não jogue vôlei, isso pode ajudar na vida de todo mundo ali. Tipo, para não desistir de um sonho, para correr, para ser guerreira. É o que eu faço desde os meus 14 anos. Você trouxe bastante destaque para a questão da disparidade, né, no investimento no esporte, no geral, nos Estados Unidos, em relação aqui ao Brasil. Você quer trazer mais essa pauta para as pessoas que te acompanham? Você acha que está entre os seus planos? Na verdade, eu acho que é algo comum, é orgânico, sabe? É uma coisa que, tipo, se eu sentir vontade de falar, gente, aqui a joelheira, a gente ganha 20 joelheiras, no Brasil não ganha, mas é algo orgânico, não é algo pensado, sabe? Eu sempre fui muito assim, não vai ser algo que eu vou ficar trazendo pauta, acho que não tem nada a ver comigo isso. Mas eu sempre vou querer mostrar a realidade. E é uma realidade muito diferente. E eu queria mostrar isso pra galera, porque, gente, eu joguei aqui 14 anos, como eu disse. Não teve um time que me deu uma joelheira, entendeu? Então, tipo assim, lá a gente ganhava rodo, era joelheira, tênis, eu ganhei uns 10 par de tênis. Então, assim, é muita diferença. E querendo ou não, pode parecer bobagem, é um tênis. Mas eu, quando comecei a jogar vôlei, eu não tinha um tênis pra jogar, entendeu? Se eu não tivesse uma empresária na época pra me dar um tênis, talvez eu não teria começado a jogar. Então, tipo assim, tem muitos atletas, muita criança que aqui no Brasil quer tentar, quer conseguir, e não tem um incentivo, não tem um tênis, não tem uma chuteira, não tem uma bola. Quantas vezes joguei vôlei, comecei vôlei na escola, não tinha bola na escola. Então, assim, é essas coisas que eu quero falar e que eu quero mostrar. Mas, assim, às vezes cada um vai interpretar de um jeito, né? Não tem muito o que fazer. É isso, Kay. Muito obrigada. Tem alguma coisa mais que você quer compartilhar com a gente? Não, eu acho que é só isso mesmo, para não desistir dos sonhos. Eu
parei há 2 anos, tô lutando tudo de novo. Eu lembro que eu falei, cara, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu vou fazer. E isso veio à tona, eu tô tendo que voltar a fazer tudo de novo, ficar longe de casa tudo de novo. Mas eu acho que a gente tem que curtir o caminho do processo, sabe? Nada vai ser fácil. Então eu quero tentar mostrar isso pra vocês, que eu parei, deu tudo errado, voltei tudo de novo. E a vida é assim, né? A gente tem que continuar lutando. Isso aí. Tá bom? Obrigada, Obrigada. gente.